Vamos lá, vou falar rapidinho só rapidinho de HTML, tá? Ferramenta aí da internet. Tá, boa. Não sei se vocês já tiveram aula de redes, né? Mas dentro de redes, endereçamento dos computadores tem aquela pilha de protocolos, né? Então, a gente tem um endereçamento IP e a gente tem alguns protocolos de comunicação, que geralmente é o TCP/IP, né? Que é a camada de transporte, além de algumas aplicações, né? Que vem na camada de aplicação logo acima, como, por exemplo, e-mail, transferência de arquivo, acesso à página de hipertexto, que é o que a gente está querendo aqui. Hipertexto é uma linguagem de marcação, né, que a gente tem, que é o HTML, e que serve para formatar as páginas web, né, que é o que a gente usa como base para programação web. Então, como é que funciona, né? A gente usa o protocolo de aplicação HTTP, que é um protocolo de texto, onde você, num sistema que é cliente-servidor, tá? Você envia uma requisição, o cliente envia uma requisição no formato HTTP para o servidor, e o servidor responde no formato HTTP também. O HTTP é o protocolo de comunicação, tá? É a forma com que as comunicações são combinadas e enviadas. E o conteúdo do HTTP pode ser a página web, né, o hipertexto que você está enviando. Existem vários formatos padronizados aí do HTML, né? HTML é Hypertext Markup Language. A gente tem HTML, XHTML e HTML5, que é a versão mais recente que a gente vai usar aqui no curso, né? Você precisa de um programa, né, que interprete essa linguagem, que é HTML, que geralmente é um navegador ou browser de internet. Então, existem vários, né? O Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera e assim vai. Além do HTML, né, as páginas web podem ter conteúdo de outro formato, né? Então, por exemplo, CSS, que é a folha de estilo em cascata, que a gente vai dar uma olhadinha rápida também. JavaScript, que é a linguagem de programação que é interpretada pelo navegador. E coisas que rodam via plugin, né? Flash, Silverlight, applets, essas coisas. Hoje em dia, cada vez menos a gente tem applets. Flash também já está caindo em desuso, então a gente está mais para JavaScript mesmo ou outras coisas. Tudo isso é executado na máquina cliente, né? Dentro desse modelinho, né? Esse modelinho web aqui. A máquina cliente, você envia a requisição HTTP para o servidor responde, e aí o browser faz a interpretação tanto do HTML quanto do CSS e do JavaScript também. No lado do servidor, existem algumas tecnologias que são bem comuns, assim, da gente encontrar para fazer programação, como, por exemplo, PHP, a gente pode ter no lado do servidor também banco de dados. Nesse curso aqui, a gente vai usar JavaScript tanto para a programação do lado cliente, quanto para a programação do lado servidor. Tá? Nesse curso que eu dava aqui, a gente falava de PHP no lado servidor. Aqui a gente vai usar JavaScript, tá? Então, basicamente, HTML, CSS e JavaScript. O HTML é regulado por um órgão, que é o W3, tá? O W3C. Tem aqui o site para vocês quiserem dar uma olhadinha. Lá tem especificação, exemplos, tem um monte de coisa. Como é que funciona o HTML, né? É uma linguagem de marcação. E essa linguagem de marcação, ela tem um formato que são tags, onde você abre uma tag, coloca aqui o nome da tag, fecha a tag, né? Aqui a gente tem menor que e maior que para delimitar o nome da tag. Voltando, falando do HTML, né? A gente tem as tags. As tags principais aí para iniciar uma página, a gente tem o HTML, que demarca o hipertexto todo, né? E a gente tem o head e o body. Então, o head para marcar o cabeçalho da página e o body para
ter o conteúdo da página. Tá? Existem tags também como doctype, para você dizer o formato do teu HTML. Então, por exemplo, doctype HTML, isso aqui diz que está o HTML5. Tá? Existem outros formatos de doctype, tem aqui o link para vocês verem depois. Tá? Então, tem um exemplo. Primeira página web, né? Eu vou fazer aqui um exemplo rápido para vocês. Aqui. Vou usar aqui o Replit só para a gente fazer aqui alguma coisa básica. Aqui tem um exemplozinho básico aqui de um HTML cru, né? Tem HTML, tem um head aqui, que é uma tag de cabeçalho, onde você tem as tags meta, que é para dizer qual que é algumas meta-informações sobre a tua página, e algumas coisas como viewport. Viewport é o tamanho da sua tela ali de visualização, tá? Da parte interna aqui da sua página web. Title, que é uma coisa que aparece no título. Aqui ele não mostra, né? Aqui ele não mostra a barra de título. Deixa eu ver se ele... Se eu abrir aqui numa outra página, ele vai mostrar. Mostra aqui. E as tags para a gente linkar o CSS. Então, o CSS, geralmente, a gente faz num arquivo separado, né? Então, tem uma tag link aqui, um href style CSS, do tipo style sheet, e o que tem ali dentro é um texto CSS, que é o que vem nesse outro arquivo aqui, que por enquanto a gente não tem nada, né? E tem o corpo da página, que é o que aparece aqui dentro. Então, aqui tem um script sendo carregado, JavaScript, que a gente pode fazer programação JavaScript também, que está num outro arquivo. Mas, o que a gente colocar aqui dentro, deve aparecer ali, né? Então, por exemplo, a tag H1, que é um título, um heading, né, que eles chamam principal. Tá? Deveria aparecer ali. Tá vendo? Agora foi. Apareceu ali. Beleza. Um exemplo aqui. Agora apareceu. O title é o que aparece aqui nessa parte aqui de cima da página. Que é o que está aqui, ó. O mais legal aqui do HTML é que existe um validador de HTML, tá? Na maior parte das vezes, o browser ele se vira, mesmo que você esteja com HTML errado, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo errar uma coisa lá no Replit. Imagina que você esquece de fechar uma tag. Tá? Por mais que você esqueça de fechar a tag, aqui o browser se vira e exibe o que ele acha que deve, tá? Então, ele botou tudo como H1 aqui, mesmo sem eu ter fechado o H1. E se você for lá no validador de HTML do W3C, tá aqui, ó. Pode botar aqui, Direct Input. Vou pegar aquele HTML ali. Esse HTML aqui, vou colar aqui. Para ele checar. Ele dá uns warnings, ó. Considere adicionar o atributo lang ao HTML para dizer qual é a linguagem, que idioma, né, que você está colocando isso. Ele chegou no final do body, mas tinha coisa não fechada. Tem um unclosed element H1 aqui. Tá? Então, ele vai te mostrando os erros. Ó. Tá vendo? Ele vai mostrando os erros que você tem. Que você está tendo aqui. E aí você pode corrigir os erros. Vou botar um H1 aqui. Aqui.
copiar e vou validar lá de novo. E agora está dizendo aqui, ó, no errors or warnings. O meu HTML está ok. Então, sempre que você tiver problemas aí de renderização do teu HTML, você pode recorrer a isso. Tá? Pode recorrer aqui a vir no validador do W3C, jogar teu HTML, mandar ele validar. Ele vai te dizer aqui o que está errado. Um excelente lugar para você aprender HTML é no W3 Schools. Tá? Lá tem bastante informação e é tudo interativo, né? Então, por exemplo, ele te dá aqui, você quer aprender HTML, você quer ir para referência de HTML. Você tem um código aqui, ele diz try yourself. Try yourself, você bota o código aqui, ele te mostra aqui do lado o resultado da execução disso, né? E aí ele tem um tutorial aqui, Start Learning HTML. Now. Vai dizer o que é o HTML, vai começar a te dar exemplos, tá? Então, no nosso curso aqui, não vai dar tempo da gente fazer a revisão completa de HTML com vocês, tá? Eu vou passar uma introdução básica agora no início, mas o ideal é que vocês venham aqui, né? Quem não sabe HTML, vem aqui no W3 Schools e faz esse tutorial aqui, básico de HTML, que ele vai te dar aqui a quantidade de coisa que é o tutorial. É bastante coisa, mas é o suficiente para vocês entenderem quais são as principais tags e como é que elas funcionam. Tá? O que é um H1, o que é um P, tá? Isso aqui é um heading, um texto mais forte, o P é um parágrafo, o BR é uma quebra de linha, e tudo isso ele vai te dando, te mostrando aqui didaticamente as coisas, e vai te dando exemplos para você poder testar. Ó. Escreva algum HTML, tá? Tem algumas coisas que você pode pular direto, né? Try yourself. H1 e um parágrafo. Ele te mostrou a diferença de formatação. Isso aqui é a formatação do H1 e isso aqui é a formatação do parágrafo. Assim, é importante, além da formatação, da forma como você vai visualizar, o HTML ele tem uma informação semântica aqui, tá? Então, por exemplo, o H1 você está dizendo que isso aqui é um heading, que é um título na sua página. Tá? E o P é só um parágrafo. Então, existe uma diferença de hierarquia para esses conteúdos. E aí isso é considerado, assim, não só na hora de formatar o texto, mas, por exemplo, quando um mecanismo de busca vai indexar a tua página, ele leva em consideração dentro de qual tag você colocou cada informação para saber se ela é mais importante ou não na hora de indexar a tua informação. Está explicando o doctype, olha os headings aqui, head H1, H2, até H6. Como é que faz um link? Tá? Ou seja, você bota o texto aqui dentro dessa tag A e aqui no href você bota para onde que ele aponta. Então, ó, tá vendo? Isso aqui vira um link. Aí, quando você clica, vai. Então, assim, não vai dar para eu ficar passando item por item aqui na aula de hoje. Tá? Não dá tempo da gente ver isso tudo. Tá? A minha recomendação é o seguinte, quem não tem conhecimento aí básico de HTML, ou até quem tem e quer revisar, fazer o tutorial básico aqui todinho, tá? do W3 School. Tá? Ele vai te dar todo o básico aqui do HTML. Tá? Eu vou passar aqui rapidinho. Tá? Só para a gente entender a estrutura do HTML, além do nome da tag, o HTML ele aceita atributos. Tá? Então, você pode ter uma série de atributos aqui, que é atributo igual valor, atributo igual valor. Que são informações que você passa para a tag para dar alguma semântica, e aqueles atributos podem ter uma semântica específica, que é o que eu mostrei aqui no link. Ó, isso aqui, o link é a tag A, que é um anchor, e o atributo href te dá para onde que esse link vai apontar. E aí, quando você
clica no link, o navegador ele é direcionado para o endereço que você colocou aqui. Tá? Em algumas situações, você pode botar esses atributos com aspas simples, mas o mais normal é usar aspa dupla. Tá? As tags básicas. Tag HTML, para fazer o HTML todo, você bota a lang aqui, qual idioma que você está usando. Então, PT é português. PT-BR é português do Brasil. A tua tag head, ela é um cabeçalho onde você tem um monte de meta-informações do seu HTML. As principais são title para o título da página, style para a folha de estilo CSS, base para endereços aí de URLs com caminho relativo, geralmente a gente não usa isso. Link para carregar um documento externo, meta para metadados, JavaScript para conteúdo de JavaScript e NoScript para quando o browser não suportar JavaScript. Tá? Algumas informações interessantes aí do meta, essas informações servem para indexação de mecanismo de busca. Então, por exemplo, char7, que é o conjunto de caracteres que você está usando na página. Então, o TF8 é o mais comum, mas tem que tomar cuidado que o Windows ele usa o Latin 1, né? O normal do Windows é o Latin 1, o normal do Linux é o TF8. Então, se você não disser qual é o char7, se você estiver criando um documento de texto no Windows, ele não vai ter o char7 e o TF8. E aí, se você não disser qual é o char7 que você está colocando aqui, pode ser que quando alguém abra a sua página web num sistema que tem como default o char7, ele vai ver os caracteres acentuados todos com problema. Então, o ideal é quando você estiver criando um arquivo, você já criar ele com o char7 definido aqui. E, geralmente, os editores de texto, depois, pelo menos as IDEs de desenvolvimento, depois que você seta o char7 no meta, ele passa a seguir aquilo para o arquivo. Tá? Então, aí você pode simplesmente editar lá sem problema. Informações do tipo... Essas informações são descritivas da página para o mecanismo de busca indexar. Meta description é uma informação de que conteúdo que tem naquela página. Meta keywords, ou keywords, tá? São as palavras-chave da sua página. Author, quem é que é o autor dessa página, e assim vai. Fora o head, a gente tem o body, que é as informações que vão ser exibidas na página. Tá? A gente tem as tags de heading, que é o H1 até H6, você tem H1, H2 até H3, que são os títulos das páginas, e aí elas têm uma hierarquia, e ela também aparece cada uma com um tamanho diferente. Tag de parágrafo, P, tag de quebra de linha, BR, tag de texto pré-formatado. Tá? Então, assim, a quebra de linha não funciona... você não vai usar BR para quebra de linha, mas o que tiver dentro do pré, quando você der um Enter lá no HTML, ele entende que aquilo ali é pré-formatado e quebra a linha também. Tem alguns exercícios que nesse conteúdo eu passava para os alunos. Assim, para quem estiver aprendendo HTML, é bom pegar esse conjunto de slides aqui e ir tentando fazer os exercícios, tá? Além disso, né, a gente pode tentar fazer uma formatação mínima aí com CSS, né? CSS é o Cascading Style Sheet, que é uma linguagem para você formatar o HTML, para dar estilo para ele, né? Então, assim, o CSS ele pode ser colocado num arquivo separado, .css, ou ele pode ser feito inline. Inline aqui é você botar um atributo numa tag chamada style, e aqui dentro você bota já um texto em CSS. Tá? Então, vamos fazer um teste aqui rapidinho. Vou pegar aqui no Replit. Eu vou botar um CSS nesse H1 aqui, ó. Style igual. Aí eu vou botar aqui color head. Mandar rodar. Olha lá. O vermelho.
Então, o que eu fiz? Né? Eu apliquei esse estilo ao conteúdo dessa tag aqui. E fiz inline, ou seja, joguei o CSS aqui direto. Tá? Qual que é a outra opção para fazer isso? Eu posso ter esse CSS declarado como uma classe aqui dentro do style CSS, por exemplo. Tá? Isso aqui te define uma classe. E aqui, a classe de CSS, tá? Não é aquela classe de orientação a objeto, não. Você pode fazer referência à classe aqui dentro, com class. Tá? Vai dar na mesma coisa. Tá? Se eu coloquei inline aqui, ou se eu coloquei um CSS à parte. A boa prática, assim, gente, é a gente fazer o CSS num arquivo à parte, tá? Não ficar colocando muito CSS inline, não. CSS inline só se for uma coisa pequena, assim, que não vale a pena a gente ficar criando uma classe só para isso. E as classes são legais que a gente consegue reaproveitar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um H1, vou botar aqui um H2. O texto do H2 está preto, mas se eu quiser que ele apareça vermelho, eu venho aqui e dou a classe para ele, e aí ele vai lá aparecer vermelho. Tá? Tem outras formas de trabalhar com CSS, eu vou mostrar mais para frente aqui algumas outras coisas. Mas isso é só para a gente começar a experimentar esse trabalho. Aqui tem outros exemplos de uso do CSS, né? Se você quiser mudar o cor de fundo da página inteira, você pode aplicar um style lá no body, botar lá um background color, e aí você dizer qual é a cor aqui. Ou então isso que eu fiz aqui, que foi aplicar o CSS no H1. Tá? Essas cores aqui, existe uma série de cores nomeadas. Se você for nessa página aqui, você vai ver lá elas. Outras coisas que a gente pode formatar com CSS. O tipo de fonte, é o font family, Verdana, Courier e assim vai. Tamanho da fonte. Alinhamento do texto, text align, center, left, right. Eu vou experimentando, vou deixar vocês experimentarem isso depois, tá? Porque hoje a gente vai correr aqui um pouquinho de conteúdo. Então, botei aqui um exercício para esses slides é do curso técnico, tá? Aquela galera lá do técnico integrado com médio. Então, vou pegar alguns exercícios bem bobinhos, criar a página com a canção do exílio lá do Gonçalves Dias e fazer uma formatação. Pode tentar fazer também, depois. Colocar as meta tags e validar ela lá no W3C para ver se está tudo direitinho. Outras tags de formatação que são interessantes. B para negrito. Strong, além de negrito, ele te dá uma semântica forte para o conteúdo lá que está marcado. I para itálico. M para itálico, mas a semântica de importante. Small para texto pequeno. Mark para texto marcado. Tá? Como se fosse uma caneta marca-texto. Del para texto deletado, aquele riscado no meio, né? Texto inserido, sublinhado, insert, subscrito e superescrito, tá? Tudo isso tem aí em HTML para vocês formatarem. Mais exercícios para vocês tentarem fazer depois. Então, assim, esse aqui é o basicão de HTML, tá? Eu sugiro fortemente que quem não tem o conhecimento de HTML venha aqui e faz o tutorial de HTML todinho, tá? Vem um por um aqui, ó, até chegar no final aqui. Tá? Se você quiser inclusive fazer aqui o de formulário, formulário também é interessante que a gente usa no curso. Tá? Coisas do tipo Canvas e SVG não precisa, tá? Porque já são 4 tópicos avançados.
Mídia também não precisa. Outras APIs, como Geolocation, Drag and Drop, Web Storage, Web Worker, também são tópicos bem avançados que a gente não vai nem conseguir abordar no curso. Tá? E esses exemplos aqui já acabou. Então, assim, pelo menos vim até aqui, ó, até a Forms. Fazer essa galera todinha aqui, ó, tutorial. E vim até aqui, Forms. Beleza? Para quem está cru em HTML, não sabe, isso vai ser importantíssimo. Vou falar algumas coisinhas rápidas aqui sobre CSS, só para vocês pegarem o jeitão da coisa, tá? Nesse conjunto de slides tem até um pouquinho mais de coisa além disso, mas a gente pode ver aqui. Tá? O CSS a gente inclui usando uma tag lá que é chamada style, tá? Que é inline, ou a gente pode botar num arquivo separado. Como é que funciona, né? Você pode aplicar estilos de algumas formas, tá? Por exemplo, para todas as tags de um grupo, você usa direto o nome do grupo. Então, por exemplo, eu quero aplicar alguma coisa direto no body. Eu venho e crio uma classe CSS escrito body. E aí todos os elementos daquela classe ali são formatados. Vamos fazer aqui um exemplo. É claro que o body só tem um, né? Vamos botar um aqui. Um que não seja muito forte para os nossos olhos. Dark Sea Green. Então, apareceu lá. Assim, existe esse conjunto de cores pré-formatadas aqui, que você basta colocar um nome, mas se você quiser uma cor que não é pré-formatada, você usa um tralha, e aí você tem... Isso aqui é um hexadecimal, onde você tem 2 dígitos hexadecimais para cada parte da cor, falando de RGB, né? Então, você tem 2 dígitos para red, você tem 2 dígitos para green, tem 2 dígitos para blue. Então, se eu não me engano, é assim, FF0000. Isso aqui é red, porque eu botei o máximo aqui em vermelho, nada para green e nada para blue. Tá? Eu posso vir aqui fazer vermelho com verde, aí deu ali um amarelo, ou se eu botar tudo, vai ter que dar um branco para a gente. Tá? Se eu botar nada aqui, é preto. Então, você pode, com isso, fazer... escolher a cor que você quiser, tá? Tá? Então, esse aqui eu apliquei ao body, tá? E eu não precisei vir aqui fazer nenhuma marcação nele. Então, digamos, se eu tiver alguma formatação que eu quero fazer para todos os parágrafos de texto, um parágrafo, tem um e tem outro, é a mesma coisa. Basta eu vir aqui e criar aqui um CSS, tem um P, botar aqui, por exemplo, font, family, Verdana. Ele tem uma hierarquia, né? Verdana, Geneva, Tahoma, Sans Serif. Se você não tiver uma, ele vai pegar na próxima. Tá, e veio aqui. Botou a outra fonte para gente. Tá, então, isso é uma forma de trabalhar com CSS. Outra forma é criar uma classe que eu já tinha criado lá. A classe começa com ponto. Então, assim, a classe começa com ponto, você vai ter que ir lá verificar e botar aquele atributo class no HTML para você poder ter a formatação dele. E você tem a formatação com ID, que é para um elemento específico da página, onde você dá um ID para ele. Então, todo
toda tag HTML você pode marcar com ID, tá? O atributo ID. Então, digamos que esse H2 aqui eu vou dar um ID, sei lá, meu, ou então, subtítulo. Digamos que o subtítulo é esse cara aqui e eu quero fazer uma formatação só para ele. Tá? Independente do tipo de tag que ele é. Então, se você marcar com tralha aqui, subtítulo, e botar aqui para esse cara, a reclamação dele. Está vazio. Para esse cara aqui, bote de fonte aqui. Fonte, size, sei lá, 16 pixels. Beleza? Vou botar aqui. Aí já botou aqui, ó. Tô menorzinho. Então, eu não formatei para todo H2, eu não formatei para essa classe, eu formatei só para esse cara aqui específico. Tem um exercício, se vocês quiserem fazer depois. Tá, existem tags aí, HTML de organização semântica, tá? Article, header, nav é navigation, tá? Article é um artigo, header é o cabeçalho do artigo. A gente tem um cara que se chama section, que é para marcar seções. A side é um cara a parte da seção e footer é o rodapé. Tá? Mas são só tags semânticas se formatar um artigo, por exemplo. Tem duas tags aqui que são muito usadas para a gente formatar conteúdos, tá? Dentro do HTML, que é o div e o span. Então, assim, deixa eu ver se tem exemplo aqui. Você fazer uma separação genérica de um conteúdo, o div ele te dá uma divisão, tá? Como o próprio nome diz. Então, eu vou fazer uma divisão aqui. Uma parte aqui. Parte do HTML. Então, por exemplo, posso pegar o div aqui e botar esse HTML todinho aqui dentro do div. E aí, vou dar um estilo para esse div aqui. Vou dar um estilo inline aqui mesmo. Style. Border. Um pixel solid black. O que eu coloquei aqui? Coloquei uma borda nessa divisão. Está vendo que é uma caixa? Então, essa tag div ela é muito usada para isso, tá? Para separar os pedaços do nosso HTML. Vai ver que a gente vai usar ela direto aí no curso para quando a gente quiser separar os pedacinhos. E aí, deixa eu botar outro div aqui. Cada partezinha do nosso HTML, a gente pode ir subdividindo ele. Por exemplo. Tá? Para vocês poderem visualizar. Então, eu botei uma borda. O que é legal a gente entender também, né? O modelo de caixa aqui do HTML, ele inclui a borda, a gente tem, quando a gente vai fazendo divisões, a gente tem a borda, existe uma coisa que chama margem, vou botar uma margem aqui de 5 pixels. A margem, ela é do lado de fora da borda, tá? Então, assim, tá vendo que separou aqui os elementos? A gente tem aqui um espacinho que é por fora da borda. Mas, repara, esse texto ainda está colado aqui na borda, não está? Então, existe o espaçamento para dentro da borda, que chama paging. Tem aqui 5 pixels também. Está vendo que agora eu tenho um espaço do lado de fora da borda e eu tenho um espaço do lado de dentro também? Então, assim, isso aqui é usado com frequência para fazer formatações dentro do HTML, tá?
E assim, os elementos, eles têm margem e paging. Além do... Não é só o div que tem margem e paging. Basicamente, você pode ter margem e paging para qualquer elemento HTML que você tiver. Então, assim, repara que só do ter botado H1, ele já fica mais distante, tanto da borda aqui de cima quanto da de baixo, porque ele já tem um margem e um paging. Tá? Uma ferramenta que é usada aqui com frequência para a gente poder visualizar o que está acontecendo no nosso HTML, principalmente se você estiver usando o Chrome ou Mozilla Firefox, assim, são as ferramentas de desenvolvedor. Então, geralmente você tem aqui, você clica com o botão direito em cima do elemento HTML que você quer e bota aqui inspecionar. Ele vai abrir uma abinha aqui do Chrome que vai te mostrar aqui o teu HTML, é que aqui está muito apertado para ver. Tá? E conforme você vai passando o mouse em cima, ele vai te mostrando os elementos, e aqui do lado ele tem um box model. Ó. Olha o box model aqui. Você tem o tamanho do elemento em pixels, largura e altura. Você tem o paging dele, a borda dele e a margem dele. Ele vai marcando ali para você. Tá? Então, esse box model aqui ele é muito importante para a gente poder saber o que está acontecendo no nosso HTML. Tá? E saber assim, por que uma coisa está distante da outra, o que está dentro da caixa, o que está fora, o que é borda, o que não é borda. Eu botei uma borda fina para a gente poder ver, mas se você botar uma borda grossa, você consegue ver que a borda tem um tamanho também. Olha lá. A borda tem o seu tamanho. Beleza? Estão conseguindo pegar até aqui? Como é que está indo aí, gente? Tudo bem? Esse é o basicão assim, de HTML. Qualquer página que você abra aqui, ó, você pode inspecionar ela com a ferramenta desenvolvedor do Chrome. Por exemplo, vou pegar esse botão aqui. Ele vai te mostrar lá que ó, esse botão não é bem um botão, né? Uma tag A, que é um link, ela tem um paging ali embaixo. Ele te mostra o elemento, te mostra aqui todo o CSS aplicado nele. Tá? Tem um monte de informação aqui. CSS computado, modelo de borda, modelo de caixa dele, e assim vai. Você pode ir clicando nos elementos, tá? Você passa o mouse aqui, vai visualizando que elemento é cada elemento. Então, agora, se vocês quiserem saber se alguma coisa de uma página que vocês viram, como é que ela funciona no HTML, basta você clicar em cima dela, mandar inspecionar, ele vai te mostrar aqui o HTML, como é que funciona. Aqui tem muita coisa, tá? Depois a gente vai explorar isso aqui com calma. Tá, eu falei do Div. Tem um outro cara que também é bastante usado para fazer separação de elementos, que é o cara que chama Span. A diferença do Div para o Span é que o Div ele te forma um box e ele geralmente te dá uma quebra. O normal dele é quebrar a linha. Tá? E o Span ele é para você fazer separação, digamos, inline. Tá? Então, por exemplo, dentro desse P aqui, eu posso ter uma parte. E aí eu vou dar duas formatações para uma parte e para outra parte. Ó. E eu vou fazer isso com span. Vou fazer aqui um span. Span. Por enquanto, se eu fizer só isso, você não vai visualizar nada. Aí eu vou aplicar um CSS aqui diferente. Por exemplo,
Aqui, ó. Vou botar um em negrito. Acho que é fonte style. E outro itálico. Tá formatado por CSS. Uma parte em negrito, a outra parte em itálico. Tá vendo? E as duas são no mesmo parágrafo. Tá? Isso aqui o ideal é formatar com spam mesmo. Se você botar um div, ele vai fazer essa caixa e provavelmente vai jogar outra parte do texto para baixo. Tá? Vamos tentar aqui, ó. Olha lá. Ainda mais que eu tinha botado que o div tinha borda, né? Tinha um monte de coisa. Mas então o ideal aqui é deixar com spam mesmo. Beleza? Vamos seguindo, hein? Tá, mais exercícios. Listas ordenadas, é interessantíssimo também a gente ver. Fazer aqui uma lista rapidinho. Vamos o L. O L ali. Primeiro, segundo, terceiro. Botou uma bolinha aqui, ó. Tá? Se você trocar de UL para OL, ele vai te botar um número aqui. 1, 2, 3. Beleza? Isso você pode encadear também, tá? Se não me engano, você bota um dentro do outro aqui, ó. Vou fazer um aqui, ó. Deixa eu ver como é que ele fez. Aqui não ficou muito bonito, não. Ele deixou um dentro do outro aqui, de uma forma bem estranha. Olha lá, agora melhorou. Primeiro, mais um. Isso é mais comum a gente usar o L do que o OL. O L. Beleza? Um item, tem outros itens aqui dentro. Que é legal da gente testar. Mais exercícios para vocês tentarem. Tags de imagem e figura, tá? IMG. Vou botar um IMG lá para vocês. Fazer o basicão aqui para a gente entender. IMG SRC. SRC é o endereço da imagem, tá? Então, vamos pegar uma imagem. Vamos ver o SRC de uma imagem aqui. Vou pegar essa imagem aqui. Talvez não seja uma boa escolha, porque ele não me deu a URL completa disso aqui. Vamos ver. Vamos pegar uma imagem mais fácil da gente trabalhar.
pegar aqui, né? Globo.com. Pegar essa imagem aqui. Tá aqui o endereço, ó, o SRC da imagem aqui, ó. Essa coisa gigante aqui. Mas basta copiar aqui é o endereço onde ela está. Copiar aqui. Gigante, vamos ver se aparece aqui. Tá lá. Tá a nossa imagem. Porque eu fui lá, inspecionei, peguei o endereço da imagem e depois basicamente disse para ele, ó, a imagem está aqui, tá? Você pode pegar e botar a mesma imagem aqui dentro. Figure caption para você botar a legenda, tá? Mas eu não vou ficar entrando nessas tags semânticas. Tem algumas coisas que a gente vai usar direto na HTML, então assim, vou falar aqui rapidinho, só para não deixar passar. Então tem, por exemplo, table. A tabela. Seu TH, que é o T-head, que é o cabeçalho da tabela. Então, fica TH. Dois. O que eu estou fazendo? Estou fazendo uma tabela que tem um cabeçalho, e aí nessa linha de cabeçalho tem duas colunas, coluna 1 e coluna 2. E aí vou ter um TR, que é a T-row, table row, que é a linha. O TR é uma linha e o TD é a coluna. Primeira coluna. Vou botar aqui. 1, 1. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. E eu vou botar uma outra linha aqui. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Vou botar aqui para rodar. Está aqui. Não dá para ver, não está dando para ver exatamente. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Vou botar uma borda aqui. Eu errei alguma coisa aqui. Vou tirar. Isso eu estou enferrujado mesmo. Muito bom. O melhor do HTML é que se a gente não souber o que está fazendo, sempre tem um validador lá para a gente jogar ele aqui. Então, por exemplo, deixa eu jogar isso aqui dentro. Reclama do body. TH no... Caramba, gente, tem que procurar aqui.
Eu esqueci. É TRTH. Por isso que está dando errado. Agora foi, ó. Tem um heading aqui, né? Então, TR é uma linha, e aí, por conta dele estar no cabeçalho, aqui você chama a coluna de TH. Mas no corpo é TR e TD. É a linha e as colunas. Tá? Vou fazer uma tabela. E a gente usa direto também. Tem outros formatos para a gente poder usar isso aqui. Quando você não precisa diferenciar o cabeçalho do corpo, você joga tudo TR-TD, sem o corpo, sem o cabeçalho, que funciona mais ou menos da mesma forma. Tá? A diferença aqui é que eu já tenho uma formatação própria para o cabeçalho, TH, tá? Por enquanto, tudo bem aí? De pai para filho, não pula. O comportamento default do div é para você. Ele vai quebrando a linha, o span é sem quebrar. Tá? É claro que você pode mudar esse comportamento ali com CSS, tá? E tem outras coisas que são importantes aqui em HTML. Deixa eu pegar aqui. Formulários. Formulários é uma coisa importante. Isso aqui é um formulário. Ó. E aí o formulário você tem os campos e geralmente um botão para você submeter o formulário. Então o formulário usa tag form e os campos são na tag que chama input. Existem vários tipos de input, tá? Texto, checkbox, botão, tá? Então, isso aqui é importante vocês testarem um pouquinho, tá? E aí, para cada campo, né, você pode definir aqui um label, chama label for, e aí for o nome do campo. Tá? Na verdade, ele pode botar aqui o identificador também, que ele botou o mesmo nome. Tá? BR quebra de linha. Tá? Então, aqui ele botou um label, first name, depois um campo de texto chamado fname também. Tá? Tá por aqui. E aí tem várias coisas, ó. Radio button, tá? Checkbox, submit button, que é o botão de submissão, quando você clica ele envia o formulário para alguém. Tá? Os dados do formulário, assim, para onde que ele envia, né? Para um atributo que você coloca aqui no form, chama action. O que ele faz quando você submete, né? Você clica num botão que é do type submit. Ele pega as informações que estão nesses campos aqui e manda para essa página, tá? Que está definida aqui no action. A gente vai usar isso direto para mandar informação para o lado servidor da aplicação. Tá? Então, vale a pena vocês explorarem um pouquinho essa parte de formulários também, tá? Para vocês poderem aprender. Você vai usar o HTML para formatar HTML e CSS, para formatar, ter elementos aqui, formatar elementos. Tá? Mas como é que se torna essa página aqui dinâmica, né? Efetivamente? Você faz a programação em JavaScript. Tá? Então, tem um conteúdo aqui, .js, que ainda a gente não fez nada nele ainda, mas que a gente pode fazer. Tá? Então, vou fazer um exemplo básico aqui. Tá? Elementos que a gente botou ID, ó. Eu vou pegar esse cara aqui.
segunda, tem um identificador aqui. A gente pode fazer assim, ó, document get element by ID. Aí você diz aqui o ID, segunda, ponto. Se eu não me engano é inner. Get element by ID. A gente tem um cara que chama inner HTML. Olha lá, o que aconteceu aqui. Eu escrevi teste naquele elemento, tá? Via programação. Então, a gente usa isso para fazer as coisas ficarem dinâmicas na nossa página. Então, toda a programação web aqui de front-end, né, que acontece no lado cliente, tá, é feita em JavaScript. E para a gente conseguir usar, tá, a gente precisa saber programar em JavaScript.